Vamos lá, pessoal. Então, entre as gravidades ligadas esses campos ambivalentes, ambulatoriais, ambos, coloca já esse alto encontro entre essa gravidade e esse ranço chamado gênero, sítios a partir do solo, terra, a partir de uma concepção humana, e as partículas ligadas a essas estabilidades e instabilidades que vêm resultar rupturas adaptativas. Então, quando falamos sobre equilíbrio, isso é um assunto, e esse assunto vai dizer que tipo de equilíbrio que é, e esse assunto vai falar com você sobre equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e venhamos fortalecer essa autorrelação vinculada ao próprio alto rendimento. Mas entre esses apoios ligados ao equilíbrio e a dificuldade de estar só os campos unilaterais, bilaterais, não só ligado à parte superior do corpo e inferior, demonstra um encontro ligado às posições antagônicas, um meio de superação ligado a esse regime ambiental que nos coloca superações, coloca vários destaques em relação ao centro da gravidade da criança, e da criança até a adolescência até a sua juventude, jovem, e vai chegando a esses patamares que são séries, ciclos de vida. Pensamento é vida, vida é pensamento, movimento é vida. Ok? Então vamos lá. Entre essas gravidades da criança, que temos até defendida, eu quero chegar também a alguns autores como Freud, e também, que alguns falam que Freud explica, mas ele fala muito sobre as questões da vivência e a pulsação para viver a vida, E ainda o pulso ainda pulsa, Mas que ao meu ver, Arnaldo Antunes, e o pulso ainda pulsa. São questões de gravidade ligadas à vida, à sobrevivência, que entendemos esse centro de gravidade analítica em segmentos corporais. Aonde um segmento corporal há uma coordenação, posso identificar ligada ao gesto e à expressão motora onde eu estou. Sou um sujeito, estou com um objeto na mão, então vai haver um deslocamento, vai haver alternâncias ligadas ao peso, à massa, à altura, deslocamento, ou seja, vai colocar fragmentos ou ingredientes importantes relacionados à resistência e força. Se eu tenho resistência, eu tenho força. Eu tenho força, eu tenho resistência. Um opõe a outra. É lógico que não pode ser oposto a outra questão de que se eu não tenho força, eu tenho resistência. Se eu tenho resistência, eu não tenho força. Então, os dois, alguns colocam que opõe a resistência, opõe a força. E que a própria força opõe a resistência. Temos que ver nessas interpretações porque entre campos oponentes são resultados importantes os dois juntos. Porque se eu tenho resistência, eu tenho força porque eu treinei força. E se eu tenho força, porque também eu treinei para ter uma resistência. É lógico que há o treinamento para manifestar a força aplicado, ligado à espécie de treinamento, ligado às questões de força dinâmica, força explosiva, vários tipos de força. Então é lógico que vai haver um resultado ligado à gravidade histórica, ligado à própria resistência. O que nos expõe os campos analíticos e quer dizer que a criança e o seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento, ou seja, também eu quero colocar como humano e outros paradoxos importantes. Então, o que eu quero dizer entre o desenvolvimento, apresenta-se também o crescimento e essa desproporcionalidade relacionada à cabeça. Eu citei alguns autores ligados à psicologia educacional, o Dorin. Tem alguns autores que colocam também o Galahu, Richard Galahu, 2008, sobre aprendizado motor. Ele coloca um campo estatístico ligado à cabeça, a questão encefálica, vai crescendo, as pernas, o seu braço, vai crescendo em campo de segmentos. Às vezes até a criança vai nos ajudar, que nós temos que pensar bastante, porque quando nos campos uterinos ali, líquido miótico, que falam,
líquido T. Depois vocês podem me corrigir em questões de graduações e questões de etimologias e morfologias. Você coloca ali a maneira que, como a questão da maêutica, né? O ciclo de conhecimento, o ciclo epistemológico, a criança nasce, o parto ali, que vai haver uma profundidade ligado à própria mãe do Sócrates, que ele lembra, e o próprio pai também sendo um escultor relacionado à árvore, os ramos, o que eu posso fazer com esse limão, fazer uma grande limonada. Então são fatores que vão se eternizar e externar fatores importantes. Então o Rache e Bucher apresenta melhor sustentação teórica após o segmento corporal. Eles falam bastante sobre cavalaria, sobre os eixos ligados ao 90 graus, 180 graus, 360 graus, mas nos coloca, obviamente, uma racionalidade ligada ao equilíbrio e às suas gravidades adjuntas, que são vulneráveis, ok? É lógico que os planos de referências, como eu já falei, explicando aí sobre questão de eixos, contração, os movimentos que nós podemos fazer, relacionam o plano de referência que os cinesiólogos, né, empregam um sistema de orientação, definido por 3 planos cardinais, que cruzam entre si, formando ângulos retos com uma interseção comum no centro da gravidade do corpo, quando se acham a sua posição anatômica. Então, o plano sagital, anterior-posterior, sagital, anterior-posterior, ok? E também tem um plano frontal, que divide verticalmente o corpo em 2 metades iguais, mas não são simétricas, ou seja, anterior e posterior. Ou seja, o plano sagital é anterior-posterior, mas nos colocam outros segmentos possam enriquecer. É bem semelhante ao anterior-posterior, que você pode colocar nessa região e fazer outros movimentos. O sagital vai nos colocar mais liberdade. Então, o plano transversal ou horizontal tem muitas nomenclaturas que muitas vezes colocam em destaque que há o sagital, que você pode colocar tipo um eixo aqui para você entender. Ou seja, podemos analisar entre esse eixo aqui, mas você pode fazer movimentos, excêntrica, egocêntrica, vários movimentos, rotação. Mas é lógico que entre o campo frontal, que pode ficar aqui, você fica nesse eixo, fazer direita, esquerda, é o eixo transversal. Então nós temos que analisar anterior-posterior, ou seja, nessas questões que nós colocamos aqui. Então você pode fazer movimentos de frente, atrás. Então tem essa complexidade nos campos anatômicos. Você vê um corpo lá, nos campos anatômicos ambulatoriais que a própria faculdade libera. Tem pessoas lá que foram mortas, indigentes. Você faz a pesquisa e você vai fazendo a prova, vai olhando os ossos, os músculos e vai anotando. É lógico que não é o Sócrates que você vai perguntando Sócrates. Tem um professor de faculdade, Sócrates, por favor. Então, todo ser humano, para haver um aprendizado, tem que se sacrificar, se autoavaliar. Já bem, não falei sacrificar, Platão. Cuidado, a palavra sacrificar. É você obedecer, ter consciência, socializar. Nos coloca gravidades entre o Reich Bucher, 1970, né, ligado a essas linhas de gravidades. Eu lembro que eu dei de presente para um rapaz ligado a manter os eixos importantes ligados ao personal Creyler, né? Cleberson. Aí eu não vou falar o Cleberson Costa. Deve estar rico hoje. Então o equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, essas variações do centro de gravidade, a cada momento que o indivíduo se movimenta. Por isso que eu falo que o autor aqui nos coloca algo muito familiar entre os autores que eu gosto, e que depois eu venho a dizer, porque vem a destacar muito sobre equilíbrio. E muitas vezes eu pego uma pera aqui, ó, equilíbrio. Então, há forças importantes que venham relacionar variações ligadas à nossa intencionalidade, que vai haver gravidades, e a intencionalidade vai haver unidades, utilidades, como eu já falei.
coerentes ou incoerentes, mas havia coerências internas e externas, ok? Ligado a esse aprendizado motor.